Nem todo sorriso é sincero, nem toda mão estendida quer de fato te levantar, e nem todo abraço é abrigo. Algumas pessoas, infelizmente, vestem máscaras tão bem costuradas que se confundem com o próprio rosto. Elas chegam suaves, com palavras doces, com olhares de empatia, com gestos que imitam a bondade. Mas no fundo, são lobos vestidos de ovelhas, e você precisa estar atento, porque o falso amigo não ataca de frente, ele se aproxima sorrindo. A amizade, quando é genuína, é uma das maiores riquezas da vida. Um verdadeiro amigo é como um porto seguro, mas o falso é uma tempestade disfarçada de calmaria. Ele se aproxima nos teus momentos de fragilidade, diz o que você quer ouvir, oferece o ombro, mas por trás tem um punhal afiado, pronto para ferir sem que você perceba. O falso amigo não destrói com gritos, mas com sussurros. Ele planta a dúvida, semeia a discórdia, sabota suas conquistas, tudo enquanto finge se alegrar por você. Os estoicos, com sua clareza sobre a natureza humana, nos alertavam sobre isso. Sêneca disse que devemos escolher nossos amigos com o mesmo cuidado com que um general escolhe seus soldados, porque a amizade não é sobre quantidade, mas qualidade. Não é sobre quem está perto no riso, mas quem permanece no silêncio da dor. E muitas vezes o falso amigo é aquele que mais fala, mas menos age. É importante entender uma coisa: o traidor não vem de longe. O inimigo declarado não te fere tanto quanto aquele que conhece sua história, sua confiança, seus segredos. O falso amigo tem acesso ao que ninguém mais tem, e é por isso que o golpe dele dói mais. Ele sabe onde atinge, quando atinge e como se esconder. E muitas vezes, mesmo depois da facada, ele ainda tenta te convencer de que foi um acidente. Quantas vezes você se culpou por ter confiado demais? Por ter aberto seu coração a alguém que só soube entrar para quebrar tudo? Quantas vezes você insistiu em manter perto quem já demonstrava, com atitudes sutis, que não merecia estar ao seu lado? A verdade é dura, mas libertadora. Você não precisa manter por perto quem te causa mal, só porque um dia te fez bem. Falsos amigos são mestres da manipulação emocional. Eles sabem dizer as palavras certas para te prender numa relação que parece amizade, mas é uma prisão. Eles querem que você se sinta em dívida, em dependência, em obrigação. E quando você começa a se libertar, eles te fazem sentir culpado, como se o problema fosse você, como se você fosse ingrato, frio, insensível. Mas não se engane, quem realmente te ama não manipula, não cobra, não finge. A sabedoria estoica nos convida a observar os frutos e não apenas as palavras. E os frutos de um falso amigo são sempre os mesmos: inveja disfarçada de apoio, sabotagem disfarçada de conselho, ausência disfarçada de ocupação, crítica disfarçada de preocupação. São atitudes que corroem a confiança lentamente, até que você se pergunte como tudo foi parar ali. Por isso, esteja atento aos sinais. Um amigo que se afasta quando você cresce não é amigo. Um amigo que minimiza suas dores não é amigo. Um amigo que te expõe, que te compara, que faz piadas às suas custas, que fala mal de outros e vive te medindo, não é amigo. Isso é disfarce, é ilusão, é armadilha. Os estoicos nos ensinaram que devemos cultivar poucas amizades, mas verdadeiras. Porque a vida é curta demais para investir energia em quem não caminha conosco de verdade. E às vezes, a maior prova de amor próprio que você pode dar a si mesmo é o silêncio, o afastamento, a porta fechada com firmeza. Porque quem não respeita seu valor não merece sua presença. A dor de descobrir uma traição por parte de alguém que você considerava amigo é uma das mais amargas que se pode sentir. Porque não é apenas a quebra da confiança, é o rompimento de algo que você achava que era real. E esse tipo de dor não vem com gritos, ela vem com o silêncio, com a confusão mental, com a pergunta insistente:
Como eu não percebi antes. Mas não se culpe por não ter notado. O falso é habilidoso. Ele se adapta. Ele aprende como agir. Ele observa onde estão suas brechas emocionais e entra por elas com maestria. Muitas vezes, a vida nos mostra a verdade por meio de pequenos detalhes. Um olhar enviesado diante de uma conquista sua. Um comentário irônico que machuca mais do que diverte. Uma ausência repetida nos momentos em que você mais precisava. São pequenas rachaduras que, quando somadas, revelam um abismo. Mas o problema é que, por medo de ficar só, por insegurança ou por memória afetiva, insistimos em ignorar. Damos desculpas, justificamos, dizemos, ele está passando por um momento difícil, ela não é assim, ele é meu amigo há anos. E assim ficamos. O que os estoicos diriam? Diriam para usar a razão e não apenas o coração. Diriam para observar a realidade como ela é e não como você gostaria que fosse. Epicteto dizia que devemos aceitar as coisas como são e não como gostaríamos que fossem. Essa sabedoria se aplica diretamente nas relações. Você precisa enxergar o falso como ele é, sem romantismo, sem esperança de que ele vai mudar, porque o verdadeiro amigo não precisa mudar para ser bom. Ele já é e sabe o que é ainda. Mas cruel, às vezes o falso amigo não age por maldade deliberada, mas por ego, por competição, por fraqueza de caráter. Ele não quer te ver mal, mas também não suporta te ver melhor. É aquele tipo de pessoa que te apoia, mas torce para que você não vá tão longe, porque se você brilhar demais, ele se sentirá pequeno. Isso é um tipo de veneno que corrói silenciosamente qualquer laço. Por isso, é fundamental aprender a se proteger. Não se trata de se isolar do mundo ou de desconfiar de todos. Isso seria antinatural e adoecedor. Mas sim de entender que sua energia é valiosa, que sua confiança é sagrada e que nem todo mundo está pronto para cuidar disso com o respeito que merece. A sabedoria está em saber acolher o bem, mas também em saber afastar o mal. A verdadeira amizade não te diminui, não te questiona o tempo inteiro, não te compara com outros. A verdadeira amizade é abrigo, é impulso, é lealdade sem espetáculo. E é silenciosa. Você sabe que pode contar mesmo que não tenha palavras. Já o falso amigo, ele faz questão de ser notado. Ele precisa do palco, da validação, da aparência. Mas na hora em que o chão some, ele desaparece. Muitas pessoas mantêm falsos amigos por medo da solidão. Mas há algo pior que a solidão. É estar rodeado de pessoas que só te consomem, que te esvaziam, que te sugam. E você precisa entender que não tem problema nenhum em caminhar sozinho por um tempo, desde que isso signifique paz. A ausência de falsos é muitas vezes o início da presença de si mesmo. Marcos Aurelius nos ensinou a viver de forma íntegra, mesmo que ninguém esteja olhando. E esse mesmo princípio vale para nossas relações. Valorize pessoas que têm integridade mesmo quando não há plateia. Aqueles que te defendem quando você não está presente. Que torcem por você sem precisar te dizer. Que te corrigem com amor e não com julgamento. Esses merecem estar por perto. O resto, afastamento, silêncio, portas fechadas, sem culpa, sem explicações longas. Sem drama, porque no fim você precisa aprender que preservar a sua paz é mais importante do que sustentar qualquer aparência de amizade. E isso é um ato de coragem, um ato de amor próprio, um passo em direção a uma vida mais leve, mais autêntica, mais estoica. E há algo libertador em abrir os olhos para essas verdades. No começo dói, porque dói aceitar que alguém que sorria para você, que andava ao seu lado, na verdade alimentava sentimentos ruins por dentro. Mas depois da dor, vem a clareza. E com a clareza, vem a liberdade. Você começa a perceber que não foi sua culpa confiar.
Foi sinal de seu caráter, de sua pureza, da sua boa intenção. A traição diz mais sobre o outro do que sobre você. Entender isso é fundamental para não carregar pesos que não te pertencem. O falso amigo é aquele que entra na sua vida com uma máscara. E muitas vezes você só vai perceber quando a vida fizer essa máscara cair. E ela cai. Sempre cai. Porque nenhuma falsidade se sustenta por muito tempo. Um falso amigo pode se disfarçar de conselheiro, de alguém que só está tentando te ajudar. Mas repare nos conselhos. São sinceros ou envenenados. São feitos para te levantar ou para te sabotar de forma sutil. Há uma diferença entre alguém que te alerta e alguém que te desencoraja. O alerta vem do cuidado. O desencorajamento vem da inveja disfarçada de realismo. O falso também pode se mostrar presente nos bons momentos, mas ausente quando a vida a aperta. Ele aparece na comemoração, mas some na batalha. Ele levanta o copo contigo, mas não segura sua mão quando você cai. E aí está a chave para identificá-lo. Veja quem permanece quando não há aplausos, quando o cenário não favorece, quem ainda te escuta, quem ainda caminha do seu lado, quando você não tem nada a oferecer além de verdade. Sêneca dizia que a amizade sempre é proveitosa, o amor, às vezes, é. E eu te digo que a amizade verdadeira é um dos maiores tesouros da vida. Mas amizade falsa é uma armadilha perigosa. Ela suga, mina, te afasta de você mesmo. E quando você começa a cortar esse tipo de laço, algo incrível acontece. Você começa a se sentir inteiro. Sua intuição volta a funcionar. Sua mente respira. Seu coração para de se defender o tempo todo. Você volta a ter espaço para o que é real. Uma das maiores habilidades que você pode desenvolver é essa: discernir quem merece estar na sua vida. Isso não é arrogância, é autocuidado, é amor próprio. E sim, vai doer afastar alguns. Mas acredite, essa dor é menor do que a de manter por perto quem finge torcer por você. Não se trata de julgar os outros, mas de proteger seu caminho, de preservar sua energia, de entender que sua caminhada é sagrada e que ela precisa ser compartilhada com pessoas que somam, não que drenam, que te encorajam, não que te paralisam. E quando você começa a viver assim, a vida muda, porque você passa a caminhar com leveza, sem medo de facadas nas costas, sem aquela tensão constante de estar sendo traído. Você dorme em paz, vive em paz. Isso não tem preço. Cuidado com o falso disfarçado de amigo. Eles andam perto, são sorridentes, carismáticos. Mas seu coração te avisa. Escute o silêncio, escute os incômodos que você tenta calar, escute a intuição. E quando perceber, não hesite, afaste-se, sem culpa, sem raiva, com sabedoria. Porque sua paz vale mais do que qualquer laço que só existe na aparência. E não se engane, afastar-se em silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer confronto direto. Porque o verdadeiro corte não está nas palavras duras, mas na ausência de presença, no distanciamento firme, mas sereno. Você não precisa gritar que alguém te traiu. Você não precisa provar nada. Basta sair. E quando você sai, levando sua paz com você, o outro sente. E mais do que sente, ele percebe que perdeu algo valioso, alguém genuíno. Às vezes, continuamos perto de pessoas que nos fazem mal porque confundimos lealdade com prisão. Acreditamos que precisamos permanecer, insistir, tentar mais uma vez. Mas existe uma sabedoria no saber sair. No entender que nem todo laço precisa ser salvo, que alguns vínculos, por mais antigos que sejam, estavam podres desde o começo. E tudo o que precisamos é coragem para encarar isso com maturidade. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causaram o mal. E é exatamente isso. Não devolva a falsidade com falsidade. Não caia no jogo da manipulação emocional.
Não se transforme naquilo que você combate. Cresça, evolua e siga, porque a vida trata de mostrar a verdade a todos, no tempo certo. Você não precisa se justificar para ninguém sobre quem decide manter ao seu lado. Essa é uma escolha sua, pessoal, sagrada. E se você sente que alguém não te faz bem, que traz mais peso do que leveza, que sabota mais do que apoia, então sim, é hora de se afastar. E fazer isso com tranquilidade, sem drama, sem confusão. Simplesmente sair da cena. É preciso sabedoria para perceber que sua energia é limitada. E se você gasta demais tentando agradar quem te fere, sobra pouco para cultivar o que é verdadeiro. E o verdadeiro também exige cuidado, atenção, presença. Quando você limpa o ambiente das presenças tóxicas, dá espaço para o florescimento das relações sinceras. E aqui está o ponto mais importante: aprenda a se bastar. Porque quanto mais você se conhece, se valoriza, se respeita, menos dependente se torna de falsos apoios. Você aprende que não precisa de plateia, que não precisa ser aceito por todos, que ser sozinho, às vezes, é mais saudável do que estar mal acompanhado. E nessa solitude você encontra sua essência, sua força, sua liberdade. Sim, é triste perceber que alguém que você considerava amigo nunca foi de verdade. Mas essa tristeza passa, e no lugar dela nasce uma clareza poderosa. Você merece estar cercado de quem vibra com sua vitória, de quem te corrige com amor, de quem te respeita até quando não concorda com você. Amizade não é ausência de conflito, é presença de verdade. Então cuide do seu círculo. Observe, sinta, confie nos sinais e principalmente confie em você. Você não está sendo duro demais, nem paranoico. Está apenas aprendendo a proteger aquilo que tem de mais precioso: sua paz, sua verdade, sua caminhada, e que isso sirva de lição. Mais vale um amigo verdadeiro do que dezenas de presenças falsas. E quando você aprende a fazer essa triagem, a vida te presenteia com conexões reais, com afetos sinceros, com laços que não sufocam, mas libertam. E esse é o maior presente que você pode se dar. E mesmo que a dor de descobrir a falsidade de alguém seja profunda, ela também é libertadora, porque revela com clareza quem realmente está com você e quem apenas se aproveita da sua presença. É o tipo de dor que, ao invés de te destruir, te edifica, te molda, te ensina. É o momento em que o véu cai e você enxerga com nitidez aquilo que por tanto tempo escolheu ignorar. Não se culpe por ter confiado. Isso não foi fraqueza, foi nobreza. Confiar é um ato de coragem. Em um mundo onde tantos fingem, mascaram, mentem, você confiou porque acreditava no bem. E isso diz muito sobre o seu caráter. O erro não foi confiar, mas talvez ter insistido demais em quem já havia mostrado sinais de que não merecia. A vida tem formas sutis e às vezes dolorosas de nos ensinar. Quando ela afasta alguém, muitas vezes é para nos proteger. Só que, no momento, não conseguimos enxergar. Queremos segurar o que está desmoronando quando o certo seria soltar. Porque ao soltar abrimos espaço. E no vazio deixado por alguém falso, cabe a presença inteira de alguém verdadeiro. Lembre-se, a paz de espírito que vem depois de cortar vínculos tóxicos é insubstituível. O alívio de não ter que se explicar o tempo todo, de não viver pisando em ovos, de não ter que se defender de quem diz te amar, isso é liberdade. E ninguém tem o direito de roubar sua liberdade em nome de uma amizade que nunca foi real. Olhe para trás apenas para aprender, mas olhe para frente com decisão. Quem te traiu, quem te feriu, quem usou da sua bondade, não merece ocupar os seus pensamentos, não merece os seus sentimentos, e muito menos o seu tempo. Dê o melhor de si para quem realmente valoriza estar ao seu lado.
Não desperdice mais nenhuma lágrima com quem sorria enquanto você sofria. Às vezes, a lição vem pela dor, mas sempre vem com propósito. E se hoje você entende melhor quem é quem, já não está mais vulnerável, já não será mais tão facilmente enganado, porque agora você carrega dentro de si algo muito maior: discernimento, um coração mais maduro, uma mente mais desperta e uma alma mais seletiva. Continue sendo bom, mas aprenda a ser firme. Continue sendo generoso, mas aprenda a se proteger. Continue sendo empático, mas jamais se anule para caber na vida de quem nunca teve espaço para você. O verdadeiro estoicismo ensina a aceitar a realidade, a não resistir ao que está fora do nosso controle e a cultivar aquilo que realmente importa: a integridade, a sabedoria e a virtude. E se for para guardar algo de toda essa experiência, que seja isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu valor não está nas mãos de terceiros. Sua essência não pode ser manipulada por quem vive de aparência. E seu caminho é único, sagrado, e só pode ser trilhado com verdade. Por isso, conclua esse capítulo com dignidade. Não com raiva, não com desejo de vingança, mas com a serenidade de quem entendeu que certas pessoas não merecem sequer um adeus, merecem apenas o silêncio, a ausência, o fim, porque às vezes a maior resposta que podemos dar a um falso amigo é o nosso completo distanciamento. Permita-se seguir em frente com leveza, com clareza, com paz. O falso cai por si só. O verdadeiro permanece mesmo em meio às tempestades. E a vida, com o tempo, mostra quem é quem. Valorize quem está com você nos momentos de vulnerabilidade e não quem aparece só quando tudo vai bem. A filosofia estoica nos lembra que não controlamos o comportamento alheio, mas controlamos nossas reações. E a melhor delas, diante da falsidade, é o afastamento consciente, sem ressentimento, sem barulho, apenas a sabedoria de saber onde não mais pertencer. A partir de agora, seja mais seletivo com quem anda ao seu lado. Sua energia é preciosa, sua paz é inegociável e sua jornada é muito maior do que qualquer traição. O caminho da virtude é estreito, mas leva ao destino certo. E é nele que você deve permanecer com coragem, com firmeza e com o coração blindado pelo que realmente importa: a verdade. E lembre-se, quem te traiu não venceu, apenas se revelou. E isso, meu amigo, é um presente disfarçado de dor. Aceite, aprenda e siga, sempre em frente, sempre mais forte.